Olá, iniciamos mais o Evangelho em Espírito e Verdade, o programa que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, através da web rádio Cristo Consolador. E estamos aqui ao vivo, transmitindo através do Facebook e também do YouTube. E você, portanto, pode participar enviando a sua mensagem, dando o seu alô, fazendo uma pergunta relativa aos temas aqui do programa. O nosso programa, ele estuda o Evangelho, sempre à luz da doutrina espírita, e dividimos o programa em 4 blocos. No primeiro, vamos dar início hoje a um estudo especial sobre Jesus, o educador. Vamos conhecer esse lado do nosso mestre. Na sequência, vamos dar continuidade ao estudo das parábolas de Jesus, hoje com a parábola da dracma perdida, e na sequência nós vamos continuar o estudo da carta de Paulo de Tarso aos Coríntios. Lá no final, no último bloco, é justamente quando teremos a sua participação, que vamos responder as perguntas que nos são endereçadas pelos nossos telespectadores. Vamos, então, dar início a mais o Evangelho em Espírito e Verdade? Vamos, não? E vamos aqui trabalhar a questão muito importante de Jesus, o educador. Normalmente nós olhamos Jesus como sendo aquele ser que é ligado à religião, especificamente o cristianismo, porque a partir, então, dos seus ensinos é que nós vamos ter o cristianismo, os cristãos, o evangelho. Acontece que Jesus é designado justamente no evangelho, lá no Novo Testamento, em mais de uma passagem, como mestre. Ele é chamado de mestre, de rabi, rabone, que são expressões judaicas que significam ser mestre. Se ele é mestre, portanto, é um educador. E assim também pensou Allan Kardec, acompanhando o ensino dos espíritos superiores. Tanto que, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 1, primeiro parágrafo da introdução, então vamos destacar aqui um trecho do primeiro parágrafo do item 1 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec nos diz, vamos abrir aspas, a parte moral do Evangelho exige a reforma de cada um. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública. O princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. É, por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. Fechando aspas. Essas são, então, as palavras de Allan Kardec, que vem, então, nos lembrar que os ensinos morais de Jesus são uma regra de conduta. Então, esses ensinos morais exigem de nós, os seres humanos, a reforma íntima, a transformação do caráter para o bem, tanto na nossa vida privada quanto na nossa vida pública. Isso por quê? Porque essa regra de conduta, através dos ensinos morais de Jesus, ela deve estar em todas as nossas relações sociais. E quando colocarmos isso em prática, são palavras de Allan Kardec, nós vamos encontrar a felicidade, que tanto sonhamos. Mas lembrando que para o Espiritismo,
A verdadeira felicidade, além de estar no bem e no amor ao próximo, ela também está na vida futura, na continuidade da nossa vida após a morte, porque é uma construção paulatina que vamos realizando. Bem, se os ensinos morais de Jesus estabelecem uma regra de conduta, podemos então dizer que, a partir do Evangelho, nós temos uma pedagogia do comportamento, que ele define tanto nos seus ensinos, como também nos seus exemplos. Daí porque ele é mestre. Não apenas ensinava, mas exemplificava com a sua própria conduta. Por isso, então, que a base cristã do Espiritismo está assentada sobre a parte moral do Evangelho, não outras partes, ou seja, não está assentada sobre os chamados milagres de Jesus, predições, curas, nada dessas coisas. Para nós espíritas, o mais importante são os seus ensinos morais. É isso que nos importa quando estudamos o Evangelho. Isso não quer dizer que ser espírita significa se transformar numa pessoa santificada, perfeita, totalmente moralizada e espiritualizada. Não, não é isso que acontece, porque todos nós aqui na Terra somos espíritos imperfeitos. Portanto, não estamos isentos de falhas morais. Estamos no processo de evolução. Mas ser espírita, ter o contato com o espiritismo, é ter um novo caminho pela frente, o caminho da nossa espiritualidade. Lembremos, então, para deixar bem claro, que todos somos espíritos criados por Deus e destinados por Deus para um dia alcançarmos a perfeição, tanto intelectual quanto moral. Para isso, nós temos que ter diversas existências ou diversas encarnações, seja aqui na Terra, que é o mundo ainda muito material, seja em outros mundos, porque acreditamos na pluralidade dos mundos habitados por este universo. Em cada mundo, nós temos mais de uma existência. Então, aqui na Terra, neste momento, nós estamos numa encarnação, ou podemos então dizer que estamos reencarnados, novamente vivos aqui na Terra, num novo corpo, numa nova situação social, num novo tempo. E, claro, cada um de nós está num determinado grau de progresso nessa senda evolutiva, porque o progresso, ele é individual. Cada um faz o seu progresso, cada um faz a sua caminhada. E aí entendemos que todos devemos fazer todos os esforços para nos educarmos, para domarmos as nossas más inclinações morais e desenvolvermos as boas inclinações morais, que fazemos isso através da prática da caridade, do amor ao próximo, do desenvolvimento das virtudes. E aí, então, o Espiritismo nos mostra que Jesus, como mestre, é também o nosso guia e modelo. É a ele que devemos seguir, seus exemplos e seus ensinos, à luz da imortalidade da alma, para darmos continuidade a esse processo, que é um processo de educação de nós mesmos. Então, é isso que nós temos que fazer, e é isso que a pedagogia crística nos convida. E nós podemos, assim, numa visão mais didática sobre os ensinos morais de Jesus e a sua pedagogia, nós podemos vislumbrar 5
princípios, se podemos chamar assim, dessa sua pedagogia, dos seus ensinos. Vamos então um a um, conforme nós estudamos o Evangelho. O que nós vamos compreender? Primeiro, que temos a necessidade de realizar a reforma íntima ou autoeducação, porque o processo evolutivo, ele é pessoal, ele é individual. Claro que nós temos também que trabalhar pela reforma íntima, pela autoeducação e pelo progresso dos outros, mas não podemos simplesmente nos fixar aí, porque vamos esquecer de nós. E é preciso, junto do ensino, dar o exemplo. Então, a reforma íntima ou a autoeducação é base da pedagogia de Jesus. Segundo, os seus ensinos estabelecem regras de conduta moral para nós, não é simplesmente para os outros, porque nós temos, infelizmente, essa mania de querer aplicar o evangelho aos outros, exigindo que os outros se melhorem, que os outros se transformem, que os outros sejam verdadeiros cristãos. Quando essas regras de conduta moral têm que ser aplicadas primeiramente aqui conosco. Eu, comigo mesmo, trabalhando os ensinos morais do Mestre Jesus. Terceiro, a partir então do Evangelho, nós compreendemos que precisamos estabelecer aqui no mundo terreno rigorosa justiça nas relações sociais, porque somos todos iguais, temos os mesmos direitos, todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos. E Jesus demonstrou isso o tempo todo, porque ele atendia a toda e qualquer pessoa, independente de quem fosse e do que tivesse feito ou estivesse fazendo. Então, os ensinos morais de Jesus vão nos levar paulatinamente a equilibrarmos a justiça nas relações sociais. Direitos são iguais. Quarto, os ensinos morais de Jesus representam o caminho para a felicidade, porque vamos colocar em prática a chamada regra de ouro da educação. Aprender a fazer ao outro somente o que eu desejo que o outro me faça. Isso vai trazer a felicidade, porque, claro que eu desejo que o outro ou os outros só me façam coisas boas, só me façam o bem, que respeitem os meus direitos humanos. Então, eu tenho que fazer isso para com eles. Se todos nós começarmos a trabalhar assim, vamos extinguir a miséria, vamos acabar com a injustiça social e, portanto, vamos gerar a felicidade na humanidade. E quinto, compreendemos, então, a vida futura. Porque o próprio Mestre Jesus nos disse da necessidade de nascer de novo, que é o significado de reencarnar, ou seja, da alma ou o espírito voltar aqui à Terra num novo corpo biológico, um novo corpo de carne. E que aquilo que nós não conseguimos conquistar nesta existência, poderemos conquistar no futuro, no mundo espiritual ou numa próxima encarnação, aqui mesmo na Terra, ou quem sabe em outro mundo, até mesmo superior. Tudo é uma questão de termos os méritos para isso. Tudo isso nós estamos tirando dos ensinos morais de Jesus. E Jesus foi além, porque ele firmou os seus ensinos morais no código imutável da lei divina. Quando ele conversa lá com o doutor da lei, ele estabelece que o maior dos mandamentos,
é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Ele nos faz nos reportar as famosas tábuas dos 10 mandamentos recebidas por Moisés e ao primeiro mandamento, que é justamente esse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus não veio, na verdade, ensinar uma nova moral, assim como o Espiritismo também não veio ensinar uma nova moral. Ele veio resgatar a lei divina e o Espiritismo vem resgatar os ensinos morais de Jesus, que estabelecem, então, o amor, a bondade, a justiça divina que precisamos praticar aqui na Terra. Essas são as ferramentas, se podemos assim dizer, do processo educacional de nós mesmos, dos outros, da coletividade. Com esse entendimento que o Espiritismo nos dá, nesse olhar sobre as narrativas evangélicas, nós vamos identificar 7 princípios da prática pedagógica de Jesus. Esses 7 princípios nós vamos trazer aqui para o nosso programa e vamos estudar um por um, tentando abordar cada princípio da forma mais aprofundada possível e a sua aplicação na família, na escola e na sociedade. Então, fique aí atento, porque nós vamos dar continuidade a este assunto no nosso próximo programa, continuando esta abordagem sobre Jesus, o educador. Então, fique aí nos acompanhando e temos muito, muito mesmo a aprender e vamos tentar fazer esse aprendizado juntos. E não esqueça que estamos ao vivo e você pode enviar aí a sua mensagem. Mas, se você estiver nos assistindo em outro dia e horário, porque o vídeo aqui do programa, a gravação, fica disponível no canal da Web Rádio Cristo Consolador no YouTube, você também pode enviar sua mensagem, nós estaremos atentos a ela para trazer, então, em próximo programa. Porque agora está na hora, então, de irmos para o estudo das parábolas do nosso Mestre Jesus. Nós estamos aqui estudando todas as parábolas que encontramos nos evangelistas, ou seja, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje, nós temos a parábola da dracma perdida. Antes de fazermos a leitura da parábola, vamos esclarecer que dracma é uma moeda que era muito utilizada no intercâmbio comercial já desde a antiga Grécia, mas que ainda circulava no Império Romano, principalmente na Ásia. E aí Jesus vai utilizar a moeda intitulada dracma para dar um exemplo aqui dentro da sua parábola. Nós estamos recebendo aqui da Fátima Marques boa tarde. Boa tarde a você também, Fátima. Obrigado por você estar aqui nos acompanhando no programa. Vamos então à parábola da dracma perdida. Lembrando, dracma é uma moeda. Essa parábola está no capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, ocupando os versículos 8 a 10. É a seguinte: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não a procura diligentemente até achá-la? Quando a tiver achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Assim,
digo-vos, há júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, aqui está a parábola da dracma perdida para o nosso entendimento. Como sempre, Jesus utiliza uma cena do dia a dia, uma cena muito conhecida para dar um exemplo, fazer uma analogia com a lei divina. Então, o que eles estão dizendo aqui? Se você tem um dinheiro, e no caso aqui, ele colocou como 10 dracmas ou 10 moedas, e você está contando com essas moedas para pagar uma conta, fazer uma compra, enfim. E aí você está lá contando as moedas, e quando você está fazendo essa contagem, você deixa que uma escape de você, da sua mão, ela bate na mesa, ela rola e vai lá para o chão. O que normalmente nós fazemos? Vamos atrás da moeda, porque precisamos dela para completar a quantia que necessitamos para fazer face aos nossos compromissos. Mas você não conseguiu ver para onde a moeda rolou. Ela pode estar debaixo da mesa, pode estar debaixo do sofá, de um móvel qualquer, numa frestinha que esteja lá no assoalho, no chão, enfim. Você dá aquela primeira olhada e não vê para onde a moeda foi. O que você vai fazer? Você vai levantar e vai começar a procurar até achar a moeda, porque você precisa dela. Pois somando-a às demais, é que você tem o dinheiro para poder fazer aí os seus pagamentos, tocar a sua vida para frente. Quando achamos a moeda, ficamos muito felizes, não é verdade? E é o que ele coloca aqui nesta parábola. A mulher achou a moeda, e ao achar a moeda, ela, inclusive, vai até as vizinhas, né, e sai com muita alegria dizendo: achei a minha moeda que eu tinha perdido, porque ela é muito importante. Jesus diz, então, que na justiça divina acontece exatamente a mesma coisa. Mas agora vamos tirar as dracmas perdidas e vamos, então, colocar os espíritos. Nós, os filhos de Deus, que somos destinados à perfeição, adquirimos o livre-arbítrio e temos, então, a partir de então, que fazer a nossa própria jornada evolutiva, realizando as nossas escolhas e, claro, nos responsabilizando por elas, com todas as suas consequências. No uso do livre-arbítrio, muitos de nós nos perdemos, porque não escolhemos o bem. E quando deixamos de escolher o bem, permitimos que o mal tome conta. E aí nos deixamos levar pelo egoísmo, pelo orgulho, pela hipocrisia, pela vaidade, nos deixamos levar pelo poder material, nos deixamos levar pelo status social, a riqueza financeira, e nos perdemos totalmente. Acabamos sendo corruptos, desrespeitamos os direitos dos outros. Perante a lei divina, nós ficamos um tanto quanto estacionados nessa jornada evolutiva e cheio de dívidas morais, que teremos que resgatar através de expiações e provas. Chega um momento, por causa da dor, que vamos começar a ter o remorso do que fizemos, e com o remorso nós vamos entrar para o arrependimento. Quando entramos para o arrependimento e rogamos a Deus o perdão e a oportunidade de reparar os nossos débitos, isso equivale à dracma que estava perdida e foi encontrada. Então, o Espírito, o Filho de Deus, estava perdido e se encontrou.
Portanto, existe festa no mundo espiritual. Por isso que Jesus coloca aqui, né, quando ele diz assim digo-vos, há júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os anjos de Deus são os bons espíritos. O nosso anjo da guarda, que é um espírito superior, eles se rejubilam, porque nós nos reencontramos, nós nos achamos e começamos então a trilhar agora o caminho do bem. É festa no mundo espiritual, porque Deus não deixa nenhuma das suas ovelhas, ou seja, não deixa nenhum dos seus filhos desgarrados. Tudo sempre será feito para que nós encontremos o bom caminho. Quando encontramos, é a alegria. Do mesmo jeito que na parábola, Jesus simbolizou isso com a mulher que fica muito feliz, muito alegre ao encontrar a moeda que tinha perdido. Como nós também ficamos, ainda mais quando você tem o dinheiro contadinho e não pode desperdiçar nada. Então, quando você encontra a moeda ou a nota, né, que caiu ali, é um alívio, não é mesmo? E é também uma alegria. Nada está perdido e você pode fazer face, então, aos seus compromissos financeiros. No mundo espiritual, existe uma imensa alegria, um imenso júbilo quando deixamos o caminho do egoísmo e do orgulho e vamos para o caminho da caridade e da humildade. Porque aí estamos combatendo em nós as más tendências de caráter. E, finalmente, vamos passar a seguir os ensinos do nosso Mestre Jesus. Ou seja, finalmente, nós vamos seguir o Evangelho. Pouco a pouco, claro, nós não vamos conseguir fazer uma transformação radical em nós mesmos. Mas Deus é bom e vai nos dar as oportunidades reencarnatórias necessárias para que possamos dar continuidade a esse processo do reencontro conosco mesmo, da nossa moralização e da nossa espiritualização. Compreendamos que, a partir dessas lições, temos que aqui na Terra, nesta encarnação, já fazer o que nos é possível na nossa moralização, na nossa espiritualização, na nossa autoeducação ou reforma íntima. E aqueles que estão desencarnados, que estão nos acompanhando, assistindo também o programa e estão aqui também aprendendo conosco, que façam isso no mundo espiritual, que é a verdadeira vida, melhorando-se e melhor se preparando para a futura encarnação, onde, assim, terão menos expiações, terão ainda provas, porque isso faz parte, mas estarão melhor preparados para esse enfrentamento e não se deixarem levar pelos vícios morais. Pelo contrário, vão continuar o desenvolvimento das suas qualidades morais, das suas virtudes. Ninguém fica parado, quer esteja encarnado aqui na Terra, quer esteja desencarnado, vivendo no mundo espiritual. A lei é de trabalho, a lei é de evolução. Vamos então a postos. É isso que o Espiritismo nos mostra quando estudamos então o Evangelho e, principalmente aqui, ou especificamente, as parábolas de Jesus. Então, hoje estudamos a parábola da dracma perdida. Semana que vem, nós vamos estudar a parábola do filho pródigo, uma parábola muito conhecida e muito estudada por nós espíritas. Mas isso já é conversa para semana que vem. Porque agora nós vamos entrar no terceiro bloco do nosso programa, que é dedicado a estudar Paulo de Tarso, o maior apóstolo do Evangelho
em toda a história da humanidade. Nós já estudamos toda a vida e obra de Paulo de Tarso e agora estamos dedicados a estudar as suas cartas. Já fizemos o estudo da carta aos Romanos e agora estamos desenvolvendo o estudo da primeira carta aos Coríntios. Lembrando, não estamos fazendo um estudo completo. Na verdade, nós escolhemos alguns versículos que consideramos mais significativos para estudá-los à luz da doutrina espírita. Enquanto nós vamos aqui, então, abrir o Novo Testamento, abrir a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você aí aproveita para enviar a sua mensagem, como a Fátima Marques já fez, enviou aí a sua mensagem. Vamos então aqui às cartas de Paulo de Tarso. Temos aqui então a primeira carta aos Coríntios. Hoje nós vamos destacar o versículo 5 do capítulo 4. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Nos diz Paulo de Tarso: não julgueis prematuramente, antes que venha o Senhor. Ele porá às claras o que está oculto nas trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que lhe for devido. Então, essas são as palavras de Paulo de Tarso que vamos passar a estudar e compreender com o Espiritismo. Primeira coisa que nós logo entendemos e que o Espiritismo vem nos explicar é que não nos compete a nós, seres humanos, espíritos reencarnados e ainda com muitas imperfeições morais e não com tanto conhecimento, não é da nossa competência penetrar os segredos divinos e muito menos questionar os desígnios de Deus. Isso porque estamos falando do Pai e Criador, não apenas de todos nós seres humanos, mas de tudo o que existe no planeta Terra e tudo o que existe no universo. Ele é a causa primária, é o Gênesis do universo. Então, nós estamos aqui com o nosso pouquíssimo conhecimento para querer questionar Deus. Estamos aqui para compreender que Ele é a perfeição absoluta, que Deus é a justiça perfeita, que Deus é amor, bondade, misericórdia no mais alto grau que podemos conceber. Portanto, tudo o que ele faz é perfeito. Tudo que sai de Deus é perfeito. Assim, com esse entendimento que o Espiritismo nos traz, nós começamos a entender o que Paulo de Tarso quis dizer aos coríntios. Ou seja, diante das calamidades, das dores, dos sofrimentos, da própria injustiça humana, compreendemos que nada, absolutamente nada, acontece por acaso e sem a permissão de Deus. E que tudo o que nos acontece, tudo o que acontece na vida, tem a sua utilidade para o nosso progresso. De imediato, nós podemos não entender isso, porque não conseguimos vislumbrar as causas. Estamos aqui envolvidos nos efeitos.
Mas é assim que acontece. Eu posso não saber por quê, mas compreendo que não é o acaso e que esse porquê, se eu não tiver resposta olhando para a minha existência atual, eu tenho certeza que esse porquê está numa outra existência que já tive. Lembremos que nós espíritas acreditamos não apenas na alma imortal, mas na reencarnação e que as diversas existências ou encarnações são solidárias entre si. Ou seja, qual é o convite que nós temos aqui e agora na nossa frente? Precisamos alargar os nossos horizontes e olhar para o futuro. Temos que sair deste imediato presente. Precisamos levar em consideração sempre a nossa realidade espiritual. Não podemos falar que somos almas imortais, que somos espíritos reencarnados, apenas e tão somente como um saber. Isso tem que mexer conosco. E precisa modificar não apenas a nossa visão sobre a vida, mas o nosso próprio viver. Portanto, o Espiritismo concorda com Paulo de Tarso, aqui nas suas palavras aos Coríntios. Não temos que julgar. Não temos que julgar prematuramente. Somente o Senhor, ou seja, somente Deus sabe o que está oculto, porque nós não sabemos. E como não somos abandonados pela misericórdia divina, Deus providenciou que um espírito, o mais perfeito, que já esteve aqui na Terra, nos governasse. De quem estamos falando? Jesus, governador espiritual do planeta Terra, da humanidade terrena. E ele não nos abandona, nunca. Ele está à frente de nossos destinos, sempre de acordo com a lei divina, e no devido tempo, ele fará com que sua presença ativa se anuncie aos corações, que com fé o procuram. Calma, isso não quer dizer que Jesus terá uma nova encarnação aqui na Terra. Ele já teve, para cumprir a sua missão de nos trazer a lei de amor e aclarar a lei divina. Ele não precisa mais estar conosco em carne e osso, porque ele nos deixou o Evangelho. E para nos relembrar das suas lições, de tempos em tempos, ele está nos enviando espíritos missionários, alguns que encarnam e marcam a história humana, e outros que se apresentam através dos médiuns, os espíritos trazendo até nós as mensagens belíssimas e profundas que temos, por exemplo, através da mediunidade do Chico Xavier, da mediunidade do Divaldo Franco, da mediunidade da Ivone Pereira e outros médiuns que são mais conhecidos. Jesus veio trazer para nós a lei de amor, que está lá, grafada no Evangelho. Ele preparou as nossas mentes e os nossos corações para que possamos entender o Evangelho e ter como a luz que ilumina o nosso caminhar. E, através dos tempos, vai nos enviando os espíritos benfeitores que estão sob o seu comando, que utilizam, então, a lei da reencarnação e ou a mediunidade para fazer com que entendamos cada vez mais o funcionamento da lei divina. E vamos, então, nos adequando, vamos nos reformulando para cumprir essa lei. E tudo vai acontecer no seu devido tempo. E como o mundo ainda é de expiações e provas, e ainda estamos às voltas com as nossas imperfeições intelectuais e morais,
Sabemos, então, que a dor faz parte. É o mecanismo educacional que nos impulsiona para frente. Porque nem sempre utilizamos o livre-arbítrio para optar pelo amor. Quando não optamos pelo amor, vem a dor. Quando não optamos pelo bem, vem o mal. É sempre assim. E cada um de nós, receberá aqui na Terra, como no mundo espiritual, o que lhe for devido. Não é Jesus que nos disse que a cada um será dado segundo as suas obras? Isso vai ser de acordo com o bem e com o mal praticado. Portanto, precisamos de resignação, de fé e de coragem, prosseguindo a nossa jornada rumo à perfeição. E vamos trilhar o caminho do amor. Vamos desenvolver, sensibilizar os sentimentos. Vamos procurar sintonizar cada vez mais com a lei divina e nada de querer julgar o comportamento dos outros e muito menos querer julgar o que vem de Deus. Porque o que vem de Deus é justo e perfeito. Ele nos ama, assim como Jesus. Portanto, calma. Nós temos essa mania de querer julgar a Deus, julgar os outros. Façamos a nossa parte. Essa é a advertência que Paulo de Tarso dirigiu aos Coríntios, na sua primeira epístola, lá no versículo 5 do capítulo 4. Vamos, então, recordar as palavras de Paulo. Não julgueis prematuramente, antes que venha o Senhor. Ele porá às claras o que está oculto nas trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que lhe for devido. Ou seja, cada um receberá segundo as suas obras, nem mais e nem menos. Quantas coisas conseguimos tirar deste versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lembrando que essa carta foi dirigida à comunidade cristã da cidade de Corinto. E ali onde Paulo esteve, inclusive, mais de uma vez, lembrando que Corinto fica na Grécia, que era ocupada à época pelo Império Romano. Mas a carta aos Coríntios, esta primeira, porque são duas cartas, ela não se esgota nesse versículo. Então, na próxima semana, nós teremos, então, uma continuidade desse estudo. Ainda temos mais alguns versículos para destacar dessa primeira carta aos Coríntios. E depois nós vamos seguir, claro, nós vamos à segunda carta aos Coríntios e assim por diante, prosseguindo nesse estudo à luz do Espiritismo, relativo, então, ao conteúdo das cartas do nosso Paulo de Tarso. Fique então ligado, vá nos acompanhando, para que você possa, conosco, estudar, então, essas cartas maravilhosas, com grandes orientações de Paulo de Tarso acerca do Evangelho. Nós estamos agora entrando no quarto e último bloco do programa, mas, em verdade, nós não vamos sair de Paulo de Tarso. Isso porque recebemos uma pergunta de uma telespectadora justamente sobre ele. Pergunta, aliás, bastante interessante, que vai nos levar a algumas considerações importantes sobre essa figura ímpar do movimento cristão do primeiro século, que é Paulo de Tarso. Embora nós já tenhamos estudado
toda a sua vida e obra. E, aliás, deixo aqui o convite a você, né, você está aí, depois acesse no YouTube o canal da Web Rádio Cristo Consolador. Vá lá nas playlists, localize a playlist do nosso programa e você, então, verá que todos os programas foram gravados e os vídeos estão disponibilizados lá na playlist. Então, se você não teve a oportunidade de acompanhar todo o estudo que fizemos sobre a vida e obra de Paulo de Tarso, você poderá assistir ali através do YouTube. A nossa tecnologia atual é realmente fantástica, não é mesmo? Mas vamos então à pergunta que nos foi endereçada pela Vanessa Rieder, que é da cidade do Rio de Janeiro, aliás, de onde estamos transmitindo o programa. A pergunta da Vanessa é a seguinte: como explicar a conversão de Saulo de Tarso na estrada de Damasco e sua posterior identificação com o Cristo? É realmente uma pergunta muito boa mesmo. Muitas pessoas já me questionaram a esse respeito. Como é que Saulo de Tarso, o doutor da lei, judeu intransigente, defensor arraigado do judaísmo, perseguidor dos adeptos de Jesus, como é que ele se transformou do dia para a noite? E vai de Saulo de Tarso, doutor da lei do judaísmo, para o Paulo de Tarso, apóstolo do evangelho. Essa transformação não é um tanto quanto fantasiosa? Bem, à luz do Espiritismo, nós temos a explicação. De fato, ninguém se transforma do dia para a noite e nem da noite para o dia. Em verdade, como espíritos que somos, e sabendo que já tivemos outras existências, e que entre essas existências nos preparamos no mundo espiritual, Saulo já tinha consigo todo um entendimento, toda uma compreensão, toda uma evolução já realizada. E ele veio nesta última encarnação para fazer parte da obra do Evangelho. Ele apenas estava equivocado na sua caminhada. Mas não que ele estivesse iludido, porque ele era um judeu de muito boa fé. Desde criança, seu pai, que era um comerciante na cidade de Tarso, o preparou para os estudos da Torá, os estudos judaicos, e para que ele pudesse ser um doutor da lei. Tanto que na adolescência, Saulo vai estudar, inclusive, em Jerusalém. Ele era de Tarso, lá na Ásia, mas vai estudar em Jerusalém. Depois ele trabalha e continua seus estudos na sinagoga judaica, lá da cidade de Tarso, e aí retorna para Jerusalém, sob os auspícios de Gamaliel, doutor da lei, e que fazia parte do Sinédrio, o Conselho de Anciãos de Israel, e ele, então, vai se tornar um doutor da lei, e era, inclusive, apontado para ser o sucessor de Gamaliel. Então, ele defendia o judaísmo. E, num primeiro momento, ele não compreendeu que um outro judeu, que era Jesus, pudesse ensinar coisas diferentes do judaísmo. Quando acontece a visão de Jesus na estrada de Damasco, apenas houve o despertamento de Saulo para aquela verdade do evangelho que lá no fundo da sua alma ele já sabia, já estava com ele. Jesus só teve que tocá-lo, nada mais do que isso.
Acontece que essa transformação de Saulo em Paulo não se deu do dia para a noite. Ele teve o encontro com Jesus ali na estrada de Damasco. Mas, na sequência, ele vai fazer todo um trabalho de foro íntimo, pessoal, de transformação de si mesmo. Esse trabalho vai perdurar durante longos 6 anos, em que ele combate em si mesmo o orgulho, em que ele mergulha no estudo e na compreensão do Evangelho, a partir dos primeiros escritos que foram realizados por Mateus. Tem em Aníbal, lá na estrada de Damasco, um mestre. E depois ele vai ter um encontro com Gamaliel, que já havia se retirado também do Sinédrio e do judaísmo e estava estudando o Evangelho de Jesus. E vai ter em Áquila e Prisca, casal que vai lhe acompanhar para o resto da vida como verdadeiros mentores, para que ele pudesse conhecer melhor ainda o Evangelho, até que finalmente, depois desses 6 anos, ele vai ter, então, o encontro com a sua missão apostolar lá na comunidade cristã da cidade de Antioquia, na Ásia. E é assim, então, que ele finalmente se entrega ao Evangelho e, no final lá da jornada, ele vai dizer, lá do fundo da sua alma, que já não era mais ele que vivia, mas era o Cristo que vivia nele. Tal a identificação que ele conseguiu ter com o Evangelho e com Jesus. Portanto, foi todo um processo que já veio de existências anteriores, já veio também da preparação espiritual antes da reencarnação, e aí aqui o despertamento. E com o despertamento, ele vai então abraçar o Evangelho e vai perceber em Jesus o Messias, o enviado de Deus. É assim, então, que nós compreendemos o significado maior da estrada de Damasco e da sua transformação de Saulo de Tarso, que defendia o judaísmo, para Paulo de Tarso, que passa a defender o cristianismo. Todos nós podemos passar por uma estrada de Damasco e iniciar a nossa transformação. E assim, então, seguirmos com o Evangelho, que é, aliás, o que precisamos fazer e que é tão necessário para nós e também para a humanidade. Bem, estamos chegando ao final de mais esta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador, que você sintoniza tanto no Facebook quanto no YouTube. Se você não pôde participar ao vivo conosco, você poderá então acessar o vídeo a qualquer momento, porque ele fica disponível no canal do YouTube da web rádio Cristo Consolador. Um grande abraço a você, paz em sua vida e que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Até nosso próximo encontro, semana que vem.